Nós temos falado que quando o ser humano não acredita em Deus, ele acredita em qualquer coisa. E hoje eu quero falar com você sobre sonhos. Esse assunto é um assunto polêmico, controverso, não é? Muito mais difícil de compreender do que o que nós falamos anteriormente sobre horóscopo, signos, não é? E outras falácias deste mundo, idolatria e tudo mais. Mas hoje, quando falamos sobre sonhos, sempre alguém vai levantar e dizer assim: não, mas espera aí. Deus falou sobre sonhos, Deus falou através de sonhos no passado. José interpretou sonhos, Daniel interpretou sonhos e muitos outros tiveram sonhos no passado. Então Deus, que não muda, certamente ainda hoje fala através de sonhos. Parece um argumento plausível. Mas vamos entender então o que a palavra de Deus fala a respeito disso, ok? Mantenha sua mente aberta e acompanhe comigo as Escrituras, porque elas devem ser a nossa autoridade suprema e final sobre este e qualquer outro assunto. Não se esqueça disso. Aliás, este é um dos grandes problemas sobre este tema. É que as pessoas não consideram a palavra de Deus como final, como autoridade suprema. Então, como para elas a palavra de Deus não é suficiente, elas precisam acrescentar. Elas precisam buscar algo extra bíblico. Porque o que está na Bíblia para elas não é o suficiente. Deus tinha que escrever mais umas 3 Bíblias para essas pessoas, para ser suficiente, para encaixar tudo o que elas precisam. Não é? Porque há pessoas que querem a coisa esmiuçada. Ela quer a Bíblia, ela quer que a Bíblia diga para ela o seguinte: olha, hoje, dia tal, você tem que vestir a roupa tal, você tem que ir em tal lugar, você tem que falar com tal pessoa, tais palavras. Ela quer a Bíblia neste nível. Ela não quer pensar, ela não quer raciocinar. Então, por isso que é mais fácil ler um horóscopo, por isso que é mais fácil você ter um profeta, uma profeta dizer para você: casa com essa pessoa, não casa com aquela pessoa, viaja ou não viaja, fecha o negócio ou não fecha o negócio. É mais fácil, porque você não tem que pensar. Você só tem que receber a direção da profeta ou do profeta. E este é o grande problema das pessoas, quando a gente trata desses assuntos aqui. Elas não têm a palavra de Deus como autoridade suprema e final. Elas querem mais, elas querem algo personalizado, né? Uma Bíblia personalizada. Não, a Bíblia é muito genérica. Eu queria uma Bíblia personalizada, só para mim. Esse é o grande problema. Aí entra essa questão dos sonhos, né? Porque a pessoa tem um sonho e vamos convir que sonhos são muito enigmáticos, né? Eles realmente estimulam a imaginação. Por que eu sonhei isso? Mas a ciência vai lhe dizer que a mente humana ela é tão poderosa, tão capaz, que o ser humano não consegue entendê-la completamente. E quando nós vamos dormir, né, esse maravilhoso ciclo de 24 horas que o corpo humano segue naturalmente, que inclui o sono, que é um efeito reparador, seja da mente ou seja do corpo, quando nós vamos dormir, então todas as memórias, todas as informações, todas as sensações, sentimentos, tensões, preocupações, tudo que nós temos vivido, aquilo ali, a cabeça, o cérebro, enquanto nós dormimos, está tentando fazer sentido daquilo, colocar cada coisa no seu lugar. E você pode imaginar uma casa que está passando por uma faxina daquelas, né? Eu me lembro que às vezes eu chegava em casa da escola e a minha mãe estava inspirada. Minha mãe estava inspirada, animada, assim. Eu chegava da escola,
A sala, o sofá estava de perna pro ar, a geladeira estava fora do lugar, o tapete estava no quintal, sabe? A minha mãe estava inspirada naquele dia, então ela fazia aquela faxina. Tudo estava de pernas pro ar. Ninguém entendia o que estava acontecendo naquela casa, mas o que estava acontecendo? Estava sendo arrumada. E é isso que o sono faz com a gente. O sono, ele vai arrumando, parece... Primeiro ele bagunça para depois arrumar. Assim como uma faxina. A pessoa que faz a faxina em casa, primeiro ela vai bagunçar tudo, vai tirar tudo do lugar e depois vai colocar tudo no seu lugar. Melhor do que antes. E é mais ou menos isso que acontece quando nós estamos dormindo. O nosso sistema de reparação da nossa saúde física, mental, emocional, está arrumando as coisas que entraram na nossa cabeça e que estão ali há muito tempo. Então, biologicamente falando, isso é uma forma de entender a razão dos sonhos, o porquê dos sonhos. E a própria Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 5 e versículo 1, que do muito fazer vem os sonhos. Né? Diz assim, eu vou ler para você aqui. Olha só, Eclesiastes capítulo 5 e versículo 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos. Da muita ocupação vem os sonhos. E a voz do tolo da multidão das palavras. Então, quando a gente está muito tenso, muito agitado, muito preocupado, é natural que você vá dormir e você tenha sonhos. Porque aquilo está te preocupando. Você está preocupado com o seu filho, preocupado com a situação do seu filho. Você vai dormir e você vai ter um sonho com o seu filho. A probabilidade é grande que você vai ter um sonho com o seu filho. E tudo bagunçado. Mistura o seu medo de que alguma coisa vai acontecer, mistura a ansiedade. Então, não atribua a isso necessariamente um significado, porque isso faz parte da natureza humana, da biologia. Ok? Mas vamos voltar aqui. Eu queria ler para você outra parte das Escrituras. Agora nós vamos ler Hebreus. Hebreus capítulo 1. Diz assim, logo no versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos nossos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Senhor Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e aí continua. Mas até aqui eu quero focar no que já foi dito. Veja bem, o autor aos Hebreus reconhece que no passado Deus falou muitas vezes de muitas formas aos seus antepassados. Falou através de sonhos. Deus falou literalmente do céu. Deus falou lá do Sinai, quando o povo ouviu a voz e o monte tremeu. Deus falou por um jumento, não foi? Através do jumento, da jumentinha lá de Balaão, Deus falou pela boca do jumento. Né? Então Deus falou de muitas formas, incluindo sonhos também no passado. Visões, Deus falou através de visões. Deus falou através de profetas. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Por que Deus escolheu essas formas e maneiras? Não havia a escritura, a palavra escrita. A palavra revelada, escrita, não estava disponível para a humanidade. É bem verdade, Faraó, lá no Egito, quando José estava lá preso, Faraó teve um sonho, aquele famoso sonho das vacas magras e as vacas gordas, né? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e aí culminou com José sendo chamado e interpretando o sonho de Faraó, e com aquela interpretação divina, ele recebeu o governo do Egito. Mas por que Deus falou com Faraó através de sonhos? Né? Na verdade, Deus não falou com Faraó. Deus perturbou Faraó com um sonho,
e falou com Faraó através de José. Não foi com sonho, foi com José. Não é? Mas por que Deus usou o sonho com Faraó? Eu lhe pergunto, a Bíblia existia naquela época? E se existisse, Faraó tinha lido a Bíblia? Não, Faraó não tinha acesso à Bíblia. Faraó era egípcio. Ele se achava um Deus. Então Deus tinha que perturbá-lo de uma forma assim excepcional. Da mesma forma, lá na Babilônia, quando o rei teve um sonho e Daniel interpretou, a mesma coisa. A mesma coisa. O rei não era hebreu, não acreditava em Deus. Ele se achava o próprio Deus. Fez uma imagem lá dizendo: adore aí a minha imagem porque eu sou Deus. Então, ele não lia a Bíblia, não tinha escritura, não lia os profetas, não lia Moisés, não lia nada. Então teve que acontecer aquilo. Situações pontuais, situações específicas, extremamente extraordinárias, Deus usou para falar através de sonhos. Mas o autor aqui aos Hebreus está falando, nestes últimos dias, ele tem nos falado pelo Filho, que é a imagem expressa da sua pessoa. Jesus é a imagem expressa do Pai. Quem quer saber o que Deus tem a falar, ouça Jesus. Olhe para Jesus. Quem quer ver Deus, olhe para Jesus. Tem que olhar para Ele. É a palavra dele que sustenta todas as coisas. Então, além do Senhor Jesus, quando veio aqui e nos expressou a imagem do Pai, ele nos deixou também o Espírito da verdade, o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Então hoje nós temos a palavra de Deus, olha só, temos a palavra de Deus escrita, inspirada, nós temos a pessoa do Senhor Jesus e o seu nome para orar e pedir qualquer coisa em nome dele, e nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para nos guiar. Eu lhe pergunto, é preciso sonho? Você precisa de um sonho depois de tudo isso? Realmente? Está claro aqui que Deus mudou sim a forma de falar. Está muito claro. Deus não muda. Deus muda de acordo com a época. A época do Antigo Testamento pedia que Deus falasse de várias formas. A época em que nós estamos vivendo, Deus está falando através do Espírito dele, da palavra dele e do seu Filho. É isso. E quem quiser passar disso está arriscado a incorrer no erro, a incorrer em falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos profetas, falsos sonhos, tudo de ruim. Porque está deixando a palavra de Deus de lado, o Espírito de Deus de lado, o Senhor Jesus de lado, e está colocando algo a mais para se guiar. Então, meu amigo, minha amiga, você teve um sonho ruim? Esqueça. Você teve um sonho ruim? Meu Deus, está nas tuas mãos. Eu não vou ficar preocupado com isso, foi só um sonho. Você teve um sonho bom? Meu Deus, está nas tuas mãos, foi só um sonho. O importante são os sonhos que nós temos acordados. Os sonhos acordados, esses são bons, esses são importantes, porque nós planejamos, temos objetivos, usamos a nossa fé. Isso é muito importante. Deus muda de acordo com as épocas. Você vê lá, quando o povo estava doente, havia uma doença, uma praga acontecendo lá no meio do povo no deserto, Deus falou para Moisés, faz uma serpente de bronze, ergue numa haste essa serpente de bronze e todos que olharem para esta serpente serão curados. Aquela serpente numa haste representava Jesus, porque todos que olham para Jesus, que foi levantado numa haste na cruz, são curados. Era um símbolo do Senhor Jesus. Então Moisés fez a serpente de bronze, colocou numa haste, colocou no meio do arraial e o povo olhava para a serpente e era curado. Mas passou o tempo, o que aconteceu? O povo começou a adorar a serpente. Então Deus falou para Moisés, Moisés, acaba com a serpente. Você entendeu, meu amigo, minha amiga? Deus usou sonhos no passado? Usou sim, usou muito. Mas os sonhos viraram hoje enganação. As pessoas hoje estão sendo enganadas pelo sonho. Então Deus parou de usar sonhos. Eu não estou dizendo que ele não possa, na sua soberania, numa situação extraordinária, por um motivo provavelmente global e não pessoal,
usar um sonho. Não estou dizendo, Deus pode fazer qualquer coisa. Como eu disse, fez a mula falar. Não é? Mas, de praxe, Deus tem nos falado hoje tudo que nós precisamos saber e ouvir, através da sua palavra, do seu Filho e do seu Espírito Santo. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.